Antes que a palavra chegue da nossa boca, o Senhor também conhece. Por isso, Senhor, não queremos se esconder aqui debaixo de um altar, debaixo de uma igreja, debaixo de um título, mas queremos ser, Deus, teus filhos nesta noite, Senhor. Estamos aqui primeiro para te agradecer pelo domingo que tivemos aqui, Deus. Agradecemos a Deus pela feijoada, pelo encontro que tivemos aqui com os nossos irmãos, que domingo maravilhoso que tivemos aqui, Senhor. Obrigado, Deus, pela terça-feira que nós aqui recebemos a palavra genuína, que nós não podemos ficar deitado ou sentado na janela, desapercebidos, não prestando atenção. E hoje nós estamos aqui na 4ª semana da campanha, Senhor, falando que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor, Deus, movimenta as águas, que o Senhor abre as águas, que o Senhor traz milagres, que o Senhor realiza grandes obras. Nós entregamos a nossa vida diante do teu altar, nós entregamos o nosso coração, pedimos perdão, Senhor, porque falhamos em determinados momentos falamos aquilo que talvez vem magoar o teu Espírito Santo, chatear o teu Espírito Santo que habita dentro de nós, Senhor. Lava, Deus, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, purifica, e que tudo o que vamos realizar, tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Entregamos a nossa vida diante do teu altar e te agradecemos no nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Aleluia! Dá uma linda salva de palmas e glorifica o nome do Senhor e diga aleluia, e diga glória, e diga louvado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Fala para quem está próximo de você, fala como você está elegante, como você está bonita, como você está chique hoje. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, vamos louvar a nosso Rei Jesus. Vamos abrir as portas do nosso coração para Ele, que Ele é a fonte de água viva que jorra no nosso meio nessa noite. Bendito Cristo Salvador, sumo sacerdote, eterno e soberano bem. Adoremos ao que venceu, celebremos a Deus. Abra as portas do meu coração para que entre o Rei da glória. Com as mãos erguidas diante do altar eu adorarei ao Rei da glória. Bendito és o Rei que vem, em nome do Senhor, Hosana, filho de Davi. Bendito Cristo Salvador, sumo sacerdote, eterno e soberano Rei. Adoremos ao que venceu, celebremos a Deus. Eu abro as portas do meu coração para que entre o Rei
eu adorarei, o Rei da glória eu adoro. Eu abro as portas do meu coração para que entre o Rei da glória. Com as mãos erguidas diante do altar eu adorarei o Rei da glória. Eu abro as portas do meu coração para que entre o Rei da glória. Com as mãos erguidas diante do altar eu adorarei o Rei da glória. Adorai ao Rei. Adorai ao Rei. Aleluia. Glórias a Deus, te adoramos, Senhor, porque Tu és soberano sobre céus, sobre terra. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia, Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo.
Senhor se importa com a tua vida, o Senhor te importa essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora. Chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me chama nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
é a vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita do Senhor nessa noite. Remove a pedra da nossa vida, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Remove, Senhor. Ressuscita os nossos sonhos. Ressuscita, Pai amado. Aleluia. Ressuscita-me. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos assim, ó. Remove a minha pedra. Diga, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia! Ressuscita-me. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor, todos os dias necessitamos desta palavra ressurreição. Todos os dias necessitamos o Teu toque. Todos os dias, Deus, necessitamos a Tua ressurreição em nossa casa, em nossa vida, no trabalho, Senhor, em todas as áreas, Senhor. Abençoa cada casa, abençoa cada família, abençoa cada lar, abençoa cada um dos Teus filhos essa noite. E nós te agradecemos, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Esse louvor a gente cantava com os adolescentes, a gente cantava junto lá, ia na igreja, né, na frente da Santa Ceia se apresentar. Tão gostoso, né? Leva a gente a ter lá atrás aquelas memórias, né? De um tempo que era um tempo difícil, sem recurso nenhum, e a gente servia a Deus com muita alegria. Amém? E por isso devemos sempre continuar servindo a Deus com alegria. Amém? 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Está aí já? O tema nesta noite é o milagre da provisão divina em tempo de escassez, tá? O milagre da provisão divina em tempo de escassez. Vamos ler o texto. O texto diz assim, gente, era um momento difícil que Samaria estava passando, e o profeta, Deus levanta o profeta, e o profeta diz esta palavra. Então disse Eliseu: ouve
a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, e cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse assim: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E aí o profeta responde, e ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Amém? Vai lá agora no versículo 20, lá no final, versículo 20, que diz assim: e assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Amém? No versículo 19, né? Vamos ler o antes, né? O 19, diz assim: aquele capitão que respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia acontecer e suceder tudo isso? E ele disse: eis que tu verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E aí o versículo 20 vem assim: e assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Amém? Senhor Deus e Pai, fala conosco nesta noite, 4ª semana desta campanha, Deus do impossível, que o Senhor fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esta palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra bem conhecida, mas o Senhor me levou a falar não somente de falta de dinheiro, somente de alimento, de emprego, mas o Senhor falou para nós comentarmos aqui um pouquinho de várias outras coisas que causam em nós uma escassez. Então a palavra escassez significa pouco recurso, sem recurso nenhum natural, pouca disponibilidade. Então ele é um lugar sem esperança e também uma situação sem esperança. Então a palavra escassez tem tudo isso, né, de significado. Quando a gente ouve a palavra escassez, a gente já lembra o quê? Falta alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E no dicionário ele fala que é de pouco recurso, sem recurso nenhum, não tem disponibilidade nenhuma, lugar sem esperança e situação também sem esperança e sem fé. Então, a palavra escassez para nós aqui, nós vamos trabalhar com esta palavra, porque na nossa vida, o ser humano, ele é movimentado de muitas coisas. Ele se movimenta e ele caminha, ele cresce com o alimento que comemos, ingerimos, e por isso o nosso corpo se alimenta, se fortalece, cresce e se desenvolve. Mas a nossa alma também é assim, ela precisa... Tem gente que fala assim, eu vivo muito bem sozinho. Não, a gente necessita de um amigo, a gente necessita de uma mãe, a gente necessita de um pai, a gente necessita de bons professores, de alguém que nos corrija, de alguém que nos ensine, de alguém que nos mostre a direção, de alguém que nos dê uma orientação, de alguém que nos ame, de alguém que nos abrace, de alguém que escute a gente falar. Você sabia que hoje a maior dificuldade é alguém parar para ouvir alguém? Principalmente os mais velhos. Porque os mais velhos, o cérebro ele vai buscar, ele começa a trabalhar muito mais. E aí o cérebro ele usa um recurso de trazer as memórias passadas. Então as pessoas mais velhas, elas sempre vão ficar recordando de como elas eram criança, de como era a vida delas. E eles gostam de contar a mesma história várias vezes. E tem filho que fala assim, mãe, para com isso, não é assim, Cida? Para com isso, ele vai contar isso de novo. Ai, desculpa, eu esqueci. Aí ela passa alguns minutos, daqui a pouco ela volta de novo. Então, lá na minha época, né? E eu vejo que às vezes eu também sou saudosista. Quando eu ficar velho, eu vou ficar sempre falando, né? A Márcia que eu fico lembrando de histórias lá e contando histórias. Mas você já contou, bolachudo, né? Ela fala bolachudo, você já contou essa história. Eu falei, é verdade, já contei essa história.
Então significa que o meu cérebro quer trazer as memórias para que eu fique ativo. Então, queridos, é muito gostoso. Se você nunca foi num asilo, vá no asilo, eles vão contar das histórias, de quem eles fizeram, do que eles fizeram, onde eles trabalharam, de como era a vida, de como eles faziam, de como... Então, você vai dar uma receita, então, eles vão contar detalhes da receita. Então, é muito bom. Queridos, então, o ser humano, ele necessita de algumas coisas. Ser bem-sucedido na vida profissional, nós sentimos isso, queremos ser isso. Queremos estar num ambiente em que a gente é bem recebido. É gostoso, né? Quando você vai num lugar, as pessoas te recebem bem. É gostoso quando você tem um irmão. É gostoso quando você tem um abraço. É gostoso quando alguém fala que você é importante. É gostoso quando você realiza o seu trabalho e a pessoa fala: que grande profissional que você é. Nossa, gostei. Olha que legal, que bacana. É gostoso quando a gente prega e a gente desce aqui e as pessoas falam assim: nossa, Deus usou a sua boca para falar ao meu coração. Puxa, já ganhamos o dia, já valeu a pena. Quando alguém fala um bom dia, quando alguém fala um boa tarde, quando alguém prepara uma comida e de surpresa te pega e fala assim: olha, eu fiz para você. Olha que gostoso. Você fala: olha, a pessoa ela se importou comigo, ela fez um bolo e levou lá em casa. Olha que gostoso. Então você fica feliz por receber um presente. Até mesmo no nosso aniversário, quando alguém lembra e alguém dá um abraço, manda uma mensagem, você fala: nossa, a pessoa lembrou de mim, que legal. Isso é muito bom. Então o ser humano, ele necessita dessas coisas. E quando às vezes em alguma área a gente não tem essas coisas, a gente começa a viver uma escassez. E aí a gente não entende por que é que a pessoa está nervosa, por que a pessoa está deprimida, por que a pessoa desiste da vida, por que a pessoa vai lá e tira a própria vida, chega ao fundo do poço e fala assim: vou tirar minha própria vida, que para esse mundo não existe mais razão. E se esta palavra eu estou ministrando e há alguém neste momento que entrou na rede social e você está ouvindo esta palavra e você está entendendo que esta palavra que o Senhor preparou está falando ao teu coração, fica mais um pouquinho, porque o Senhor vai trazer algumas revelações aqui nesse texto para que possamos aprender e entender que na maioria das vezes podemos sim estar sozinhos, podemos estar muitas vezes brigados com o irmão. Tem pessoas que talvez possam dizer assim: pastor, o Senhor vai falar de escassez, de prosperidade, mas na minha casa tudo vai bem. Então hoje eu não vou falar de prosperidade apenas, porque Samaria precisava o quê? De comida. Samaria precisava, eles não tinham o que comer. Samaria estava vivendo um tempo de guerra, o inimigo estava vindo para invadir aquela cidade. Então as pessoas que moravam em Samaria estavam vivendo uma grande tensão, uma grande dificuldade. E eles estavam ali vivendo um tempo de muita dificuldade. Tanto que quando o profeta chega ali, eles esperavam que o profeta viesse trazer alguma coisa, um benefício, e o profeta traz o quê? A palavra. Porque a palavra, queridos, mesmo que a palavra ela seja uma palavra dura, mas sempre a palavra do Senhor vai trazer um conforto à nossa alma e ao nosso coração. Uma das coisas que o ser humano a vida toda vai buscar é ter a presença do Senhor. Uma coisa que eu e você já descobrimos lá atrás. Uma coisa que isso faz a grande diferença na nossa caminhada. Eu sei que na tua vida, na tua caminhada, você já enfrentou algumas dificuldades de escassez. Escassez financeira, profissional, familiar, emocional. Talvez você esteja ainda vivendo isso na tua vida. Mas saiba de uma coisa: o que traz conforto ao nosso coração sempre será a palavra de Deus. Aleluia! E o profeta então chega naquela cidade e fala assim: ó, escute, povo, escute o que eu vou dizer. Amanhã, nesse mesmo horário, vai ter farinha. Olha, amanhã esse horário vai ter comida. Amanhã esse horário aqui vocês vão repartir o que vocês têm. Vocês vão almoçar muito bem. Vocês vão ter prosperidade. Vocês vão ter os animais de volta. Vocês vão ter as bênçãos de Deus aqui na porta de vocês. E a Bíblia fala que o oficial do rei, ele se posiciona e ele diz uma palavra assim: nem que Deus abra as janelas dos céus
isso vai acontecer nesse lugar. É impossível isso acontecer. Por isso, querido, a primeira lição que eu aprendo aqui é que em meio a todas as escassez que passamos, sempre o Senhor vai colocar alguém no nosso caminho para trazer uma palavra de ânimo, de resposta, de entendimento e de fortalecimento para cada um de nós. Sempre. E aqui, o homem nessa época estava o quê? Ele estava duvidando do que Deus poderia fazer. Ele duvidou. E por isso, queridos, uma coisa que é muito perigosa na época da escassez, que talvez venhamos a passar, ou talvez você esteja passando, é tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Porque esse homem, ele antecipou e disse para o profeta: olha, essa palavra que você está falando é impossível acontecer aqui, não vai acontecer. E aí o profeta libera uma outra palavra: porque você vai ver com seus olhos, mas não vai comer com a sua boca. Você só vai contemplar e não vai entrar. Que dura palavra, né? E às vezes, queridos, o inimigo, ele quer que eu e você venhamos a amaldiçoar a nossa vida, a declarar sobre nossa vida uma falência, dizendo: olha, eu estou vivendo uma área da minha vida de escassez que não tem reversão, não vai dar, nada para mim está dando certo, nada, na minha vida sentimental não está dando certo, na minha vida profissional não está dando certo, na minha vida conjugal, no meu casamento não está dando certo, nas minhas finanças não está dando certo. Então, no meu ministério, às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu começo a fazer alguma coisa, eu começo a servir a Deus, também parece que as coisas não dão certo. Então nós começamos então a vivenciar um momento de escassez na nossa alma. Ah, meu irmão não fala mais comigo, eu não falo mais com meu irmão, ah, na minha família não tenho o prazer de estar. E aí, queridos, a gente começa a trazer para nós e vivenciar um tempo de escassez. E aí a gente vem na casa do Senhor, às vezes o Senhor prepara alguém para orar por nós, às vezes alguém vai nos visitar e fala assim: olha, Deus vai trazer uma vitória na tua vida. Você escuta ali, dá uma sorrisinha assim, amém. Mas lá dentro você está falando assim: isso não, comigo não vai acontecer. Isso não vai acontecer jamais. Você acha que com a minha idade Deus vai fazer uma mudança dessa maneira, do jeito que eu estou esperando, do que eu estou necessitando? Então aquele homem, ele pronunciou uma palavra no momento ruim e no momento que não era para ter falado. E na hora que a gente está passando um momento de luta, de prova, de enfermidade, de dificuldade, como o inimigo lança a palavra na nossa mente para a gente amaldiçoar. É ou não é? Você já se pegou numa área, numa situação assim, que você fala assim: ah, eu vou amaldiçoar isso aqui, ah, aqui não vai dar certo para mim. Então, queridos, toma cuidado com as palavras que saem da tua boca, porque o Espírito do Senhor habita dentro de mim, habita dentro de você. Se Deus preparou o profeta para falar naquele dia lá, é porque Deus estava cuidando daquele povo, é porque Deus estava providenciando. E se Deus colocar pessoas para pronunciar uma palavra de bênção na tua vida, mesmo que lá dentro de você não tenha esperança, não tenha fé, não tenha certeza que aquilo vai acontecer, levante os teus olhos para o Senhor e diga assim: Senhor, tu podes. Como diz o profeta, quando o Senhor fala assim: pode voltar a viver esses ossos que estão aqui? E o profeta poderia falar: Senhor, é impossível esses ossos viver. Mas o que ele fala? O Senhor pode. Tu sabes, tu podes. De acordo com o Senhor, esses ossos podem reviver, porque o Senhor é poderoso. Então, meu querido, quando vier na tua vida a vontade de amaldiçoar alguma coisa, amaldiçoar o teu filho, amaldiçoar o teu irmão, amaldiçoar a tua família, amaldiçoar a tua igreja, amaldiçoar às vezes o pai ou a mãe, alguma coisa em alguma área da tua vida, o teu trabalho, talvez você possa falar assim: eu não quero estar aqui, não queria estar aqui, eu vou amaldiçoar esse lugar, não era o lugar que eu queria. Mas então olhe para o Senhor e fala: Senhor, eu não sei porque eu estou aqui, mas o Senhor controla a minha vida, e na hora certa, no momento certo, o Senhor vai me tirar desse momento de tristeza que eu estou vivendo, porque a minha vida, um dia eu entreguei nas tuas mãos, e o Senhor vai fazer vai realizar a tua promessa na minha vida, na minha casa, na minha família. Por isso eu vou abençoar esse lugar onde eu estou. Aleluia!
Abençoa. Abençoa sempre, querido. Se aquele homem ficasse com a boca fechada, no outro dia ele iria estar glorificando e adorando a Deus, porque olha só, o milagre aconteceu, mas ele duvidou. Por isso não duvide do que Deus pode fazer na tua vida. Terceira atitude, queridos, que entra aqui na história, você pode ler na tua casa. Quando o profeta liberou isso, havia alguns leprosos ali, Celeste, na frente daquela cidade. E os leprosos, gente, eram pessoas que as pessoas não queriam ver por perto. As pessoas falavam, vai, sai daqui, vai embora para lá, você traz contaminação para nós. Os leprosos não tinham livre acesso mais na cidade, eles ficavam do lado de fora, pedindo uma esmolinha, um pão, alguma coisa, alguma ajuda. Gente, ajuda. E o povo falava assim, como que a gente vai ajudar vocês se nem nós temos? E sabe o que aconteceu? Aqueles leprosos estavam ali e um falou para o outro, se nós permanecermos aqui, nós vamos morrer. Se nós formos lá onde está o exército da Síria, talvez eles nos dê comida. Mas também, se eles desejarem isso, talvez nos mate. Se a gente ficar vivendo nessa lepra que a gente está aqui, a gente também vai morrer, porque a gente tem uma sentença na nossa vida. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não é? Aí você já lembrou, né? Menino, eu sou homem, menino, eu sou homem, né? Você já lembrou da música. E aí, esses leprosos, eles tomam uma decisão, que é uma decisão muito importante, queridos. Se eu estou vivendo um tempo na minha vida de escassez e tristeza, qual é a decisão? Muitas das vezes que o inimigo sopra em nós. Está falido, está derrotado, não tem ânimo, fica aí mesmo. Não vá na igreja. Não faça isso, não ore mais, não leia mais. Não é assim? Quem aqui já não passou esse momento de luta e de prova, que o inimigo sopra na gente assim, você vai fazer o que na igreja se você está vivendo isso aí? Você vai fazer o que lá naquele lugar lá se você não tá com alegria? Você vai continuar investindo o seu tempo nessa situação se você não está vendo o resultado? Quantas e quantas pessoas desistem de faculdade, de curso, de casa, de projetos? Tem gente que vive a vida inteira começando e nunca termina um projeto, nunca termina nada na vida. Tudo que começa ele para no meio do caminho, porque ele acha um problema, uma dificuldade e ele desiste. Então, nós aprendemos aqui que eles já tinham um não, os leprosos já tinham um não. Se eles ficassem ali, ia morrer. Se fosse lá junto com os sírios, talvez eles morreriam. Mas se eles ficassem parados também, eles iriam morrer. Então não havia escolha para eles. Mas, queridos, para nós que servimos ao Senhor, sempre haverá uma escolha, porque um dia eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. Se você está ouvindo esta palavra aí pela internet, entrega a tua vida, os teus caminhos ao Senhor, porque a palavra diz assim, entrega os teus caminhos ao Senhor e Ele tudo fará na tua vida. Glória a Deus. Entrega a tua vida, entrega o teu coração, entrega a sua escassez, entrega o seu problema, entrega a sua dificuldade, entrega o seu choro, entrega a tua lágrima, entrega aquela falta que está dentro de você, entrega nas mãos do Senhor e fala, Senhor, me ajuda. Mas uma coisa eu tenho que aprender com os leprosos, eles não ficaram parados esperando o dia da morte deles. Sabe o que o Senhor fala? Uma coisa para mim aqui, na sua palavra está recheada de coisas assim. Quando a gente faz o nosso devocional, a gente aprende com os grandes homens. Abraão, sai da sua terra, porque eu vou te mostrar um outro lugar. Abraão sai. Davi, vai lá, traz Davi aqui, vamos ungir Davi. Saul, vai procurar lá as jumentas do pai. Todos aqueles que Deus um dia chamou, estavam realizando alguma coisa. Então sabe o que Deus requer de mim e de você? É que você não aceite nenhum tipo de sentença na tua vida, mas que sempre você se posicione e tome atitudes na presença do Senhor. Falar, essa situação não vai me matar.
Essa situação não vai determinar quem eu serei no futuro, porque eu tenho palavras, eu tenho promessa, eu tenho igreja, eu tenho Deus, eu tenho o Senhor na minha vida, eu tenho o sangue de Cristo na minha vida. Eu vou me posicionar, eu vou me levantar e eu vou voltar a caminhar. E a Bíblia fala que esses leprosos aqui então tomam a decisão de movimentar. Eles vão para o exército da Síria. Chegando lá, Deus já estava preparando o ambiente ali naquele lugar, porque no meio do exército da Síria houve ali algo sobrenatural. Eles ouviram, os exércitos ouviram como se tivesse vindo um grande exército. Eles se assustaram, levantaram de madrugada, um foi correndo, saíram apressado. E naquela época, queridos, quando um exército ele ia para a batalha, ele levava muito mantimento, ele levava animal, ele levava muita coisa para eles poderem passar todos aqueles meses ali acampados. E o exército da Síria estava preparado ali para passar vários meses naquele lugar em batalha, voltava, descansava aí em batalha, eles estavam ali preparados. E eles saíram dali fugidos, porque algo no meio deles começou a acontecer, queridos. E o Senhor então ele trabalha enquanto nós dormimos, enquanto Samaria estava dormindo, talvez desacreditada, talvez não tinha esperança, só tinha apenas uma palavra, que 24 horas depois Deus iria fazer um milagre na vida deles. Só tinha uma palavra. É como nós hoje estamos recebendo a palavra. Talvez hoje você vai sair daqui somente com uma palavra. Você vai chegar na tua casa, a realidade ainda vai estar lá, a dificuldade vai estar lá, porque o profeta liberou a palavra, mas Samaria continuava vivendo a mesma realidade de escassez. Por isso, meu querido, toma posse da palavra, a primeira coisa, e depois você vai viver as vitórias do Senhor na tua vida, em todas as áreas da tua vida. A primeira coisa, tomar posse. A segunda coisa é se movimentar. E aí Deus faz um reboliço espiritual, o exército da Síria some, os leprosos chegam, entram na primeira cabana, comem, bebem, e eles pegam as túnicas, aí eles... Parece que está vazio aqui o acampamento. Eles vão na outra tenda, também está vazia. E aí eles teriam duas opções: comer, pegar o que eles podiam pegar e ir embora. Mas aquele povo que abandonou aqueles leprosos, Celeste, que falou assim: saem daqui, não quero mais saber de vocês. Eles tomam a decisão: gente, é muita coisa para nós, vamos lá levar a mensagem para o povo de Samaria, que eles estão passando necessidade, eles precisam da gente. Olha só, irmãos, às vezes, olha outra coisa que eu aprendo aqui, às vezes no tempo de escassez, o Senhor vai colocar pessoas no nosso caminho que estão pior do que a gente, e essas pessoas aí vai dar ânimo para a gente, vai falar assim: olha, eu estou me arrastando aqui, mas eu vou fazer a obra. Você fala: meu Deus, eu estou em perfeito estado aqui, estou reclamando, murmurando, essa irmã aí fazendo a obra do Senhor, desse jeito que ela está, com essa dificuldade que ela está passando. A gente fala: meu Deus, como que pode? Como que pode? Como que pode a pessoa estar passando, enfrentando essa luta e lá fazendo, sorrindo, brincando, pregando, falando do amor de Cristo? E é assim. E aqui esses leprosos poderiam ficar assim: que nós vamos voltar para aquele povo ingrato? Queridos, às vezes a gente é os leprosos na vida de muitas pessoas. A gente não tem o que dar, mas o pouquinho que a gente tem, a gente reparte. Olha como Deus faz, né? E aqueles leprosos foram lá e falaram assim: ó rei, tem muita coisa do outro lado lá. Então o rei prepara uma carruagem, vai até o acampamento, volta o pessoal da carruagem e fala: rei, é verdade, os sírios todos eles fugiram, tem muita coisa lá. E aí o povo sai correndo para pegar, e lá está aquele capitão que falou mal das coisas lá. Onde vocês estão indo? Já passaram por cima dele. Ele viu a bênção, mas não provou da vitória. Queridos, e o povo de Israel? Chegou tão pertinho da terra prometida, e por causa da sua palavra, morreram no meio do caminho. Tem muito crente que amaldiçoa tudo que ele tem.
Tem muito crente que fala mal, o tempo todo falando mal, falando mal, falando mal. Toda vez que você fala mal de alguma coisa ou de alguém, você traz coisas ruins para você, irmãos. O ambiente fica pesado, tua alma fica pesado. Sabe aquela pessoa que vai na sua casa e só fala mal? Querido, fala assim, vamos orar, vamos mudar essa conversa, porque aquilo ali traz uma coisa ruim dentro de nós. Você já reparou isso? Traz uma coisa ruim, porque você vai saber de notícias que vai deixar você triste. Você vai saber de coisas que vai deixar você amargurado. Você vai saber de coisas que vai tirar você da fé. Você vai saber de coisas que vai deixar você com a cabeça mexida, com o coração, com a alma. Quantas e quantas vezes reunião de família vira em guerra, né? Ai, eu não suporto, eu não vou, nunca mais eu volto lá. Depois você fala, ai, eu vou lá porque é dia das mães. Daí vai no dia das mães, daí começa aquele negócio de novo. Você viu a tia Joana? Você viu lá fulano? Você viu o irmão lá? Pronto, você volta do almoço do dia das mães, você volta acabado, do dia dos pais, e assim vai. Aí você fala, minha família não pode se reunir, porque minha família é um atacando o outro. Oh, minha família não tem jeito. Porque as palavras, irmãos, ela traz espíritos malignos, ela traz maldição, ela traz paralisia, ela traz tanta coisa ruim na vida da pessoa, tanta coisa ruim. Por isso, nós aprendemos aqui algumas coisas. Confiar na palavra do profeta, sempre movimentar diante de uma situação. Mesmo que eu esteja passando uma luta, sempre eu vou ter alguma coisa para oferecer, alguma coisa para alguém de benefício, uma palavra, uma ajuda, o meu ouvido. Sempre Deus vai me usar para transmitir alguma coisa. E a atitude, queridos, de fazer o bem. Sempre faça o bem. Não morra pelas suas palavras. Não decrete a tua falência, o teu prejuízo com a tua própria boca, mas declare bênçãos na tua casa, na tua vida, na tua família, em todas as áreas. Hoje, para mim terminar a palavra, estava conversando com uma pessoa, estava dando treinamento, e essa pessoa estava contando assim para mim, olha, instrutor, eu estou numa agonia tão grande no meu coração, porque a gente está visitando uma criança no orfanato de 10 anos. E agora a gente vai ter uma audiência e o juiz falou que a gente pode, nessa audiência, a gente já pode voltar com a menina embora, que é uma menina de 10 anos. A gente já foi visitar, ela já nos conhece, a gente conhece ela. Ele falou assim, eu já preparei o quartinho para ela, já mostrei a foto para ela, do quarto dela, já coloquei, montei a cama, o armário, compramos algumas roupinhas para ela. E ele está muito feliz e alegre. Eu falei, puxa vida, que legal, né? E eu me emociono em qualquer situação, né, irmão? Aí eu já comecei ali, falar, que legal, tantas crianças, né, que o pai e a mãe abandonou, que não quer mais, e você vai dar uma oportunidade para essa criança. Aí fiquei feliz, falei, isso mesmo, olha que coisa boa, né? Aí comentei com uma outra pessoa, depois do decorrer do dia, falei, olha, eu vi uma história, daí a pessoa falou, nossa, se eu fosse adotar uma criança, eu ia adotar uma criança recém-nascida, uma de 2 anos que não entende nada, mas olha que perigo pegar uma criança de 10 anos já, que tem consciência das coisas. Já imaginou? Essa menina, né, que já tem consciência das coisas, se ela eu falei assim, já imaginou? Daí eu peguei e falei assim, você já imaginou também se todas essas crianças de 10 e 12 anos não tivesse ninguém como eles para adotar? Se Deus não levantasse famílias para adotar essas crianças de 10 e 12 anos, eles iam ficar lá, como muitas ficam até os 18 anos. O orfanato fala assim, ó, não dá mais para vocês aqui, vão cuidar da vida de vocês. E eles tiveram que crescer naquele lugar, naquele ambiente, e a maioria das vezes, aquele que tem tudo, ele não consegue ter a garra que aquele que saiu do orfanato, que vai lá e fala assim, eu vou vencer na vida, não quero isso na minha vida. Ele começa a profetizar coisas boas na vida dele. Mas aí tem um outro lado também, que a pessoa começou a comentar comigo, ela falou assim, olha, mas e se de repente, lá na frente, a menina com 18 anos, ela é ingrata, ela fala assim, eles vão corrigir ela, fala assim, você não é meu pai, você não é minha mãe, quem são vocês para vir me corrigir?
falei, por esse lado você falando, mas se a gente ficar com medo, ou se a gente achar que isso vai acontecer, a gente nunca vai ter a certeza do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Por isso que a palavra do Senhor fala assim, por que estáis ansiosos? E aí eu coloquei, juntamente com essa palavra, eu coloquei assim no meu coração, que às vezes a gente é assim para Deus. A gente é como aquele capitão em algumas determinadas vezes. Talvez, vamos supor que aconteça isso. O casal pegou a criança, levou a criança, quando ela tem 18 anos, ela fala assim, você não é meu pai, você não é minha mãe, porque você quer mandar em mim? E às vezes a gente não fala isso para Deus. Deus nos tirou, Deus trabalhou na nossa vida, e tem momentos que a gente fala assim, ué Deus, o Senhor não vai fazer isso na minha vida? O Senhor nunca fez na minha vida, vou te abandonar, vou te esquecer, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de orar, não quero mais saber de servir ao Senhor. Eu fico imaginando o coração dos pais quando a menina fala isso. Agora já imaginou quanta besteira a gente fala e Deus escuta da gente falar? Como somos filhos ingratos. Como às vezes a nossa ingratidão é muito grande e machuca o coração de Deus. Quantas vezes no momento de raiva, a gente falou alguma coisa que machucou a Deus. Eu já falei algumas coisas que já machucou a Deus. Muitas das vezes. Teve um episódio na minha vida que eu falei, fiz uma oração muito pesada para Deus. Fui para um sorteio de apartamento, não ganhei o apartamento. E aí eu saí muito irritado daquele sorteio e falei muitas coisas para Deus. Não vou te servir mais. Não quero mais. Eu jejuei a semana inteira. E eu tinha certeza que Deus iria me dar um apartamento. E tem coisas que a gente fala assim, tem coisas que Deus ele vai por um caminho que a gente acha que ele vai agir, tem coisas que Deus não age do jeito que a gente imagina. Tem coisas que Deus trabalha de uma outra maneira. Tem coisas que Deus quer ensinar a gente de uma outra maneira. Tem coisas que Deus ele quer fazer na nossa vida que a gente às vezes não entende. Que às vezes a gente não aceita. E a gente acaba falando coisas e amaldiçoando coisas. E determinando coisas na nossa vida. Mas eu quero que todos nós nessa noite possamos entender que o mesmo Deus que estava na boca lá, que saiu da boca do profeta, continua tratando com cada um de nós. Se houver alguma área da tua vida que esteja ali com a escassez, com alguma falta, com alguma necessidade, se você nesta noite veio com algo no teu coração que está te consumindo, te acabando, entrega hoje na mão do Senhor e fala, eu não quero ser como aquele capitão, mas eu quero ser como os leprosos, que não desistem. Diante daquela sentença, que eles estavam diante deles, eles não desistiram, eles não se entregaram, eles lutaram até o final. E nessa noite o Senhor diz assim, não é hora de você entregar os pontos e você morrer nessa escassez sua, mas é de você confiar na palavra, acreditar que eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus que te sara, o Deus que abre portas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Diga, Moisés, que eu sou, o grande eu sou. O que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que eu e você servimos, que acabamos de cantar, que Ele é soberano sobre a terra. Hein? Eu esperando o eclipse. Aí eu falei, mas não, agora que vai acontecer o eclipse? Ela falou, já aconteceu já. Eu falei, gente, se tivesse acontecido alguma coisa, eu ia morrer. Aí que falaram que foi dia 8, né? E eu perguntando de eclipse dia 10, né? Eu falei, mas vai acontecer dia 10. Eu falei, viu, eu ia morrer sem saber, se tivesse alguma coisa acontecido na terra dia 8. Dia 8 foi, acho que, segunda-feira, né? Se tivesse acontecido, Orlando, pastor Orlando, já era. Ia morrer sem saber, ia chegar no céu. Nossa, que eu morri lá? Foi o eclipse. E a turma falou assim, né? Que aconteceria o eclipse, que haveria isso, que haveria aquilo, que ia escurecer, que ia ficar. Muita gente querendo antecipar as coisas. Muita gente querendo trazer caos. E Deus falando assim, não é do teu jeito.
Não é de como você imaginou. Calma. As coisas estão no controle ainda. Quando Abraão ora e fala assim: Senhor, mas se tiver só 15 lá, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Não, Abraão. Se tiver 10, se tiver 6, se tiver 3, se tiver só uma família, Senhor, estou enviando um anjo lá para tirar essa família de lá. Porque alguém orou. Então as nossas orações não voltam vazias. Quando você ora pelo teu filho, Deus responde. Quando você ora pelo teu trabalho, Deus responde. Por isso, querido, se Deus responde às nossas orações, é porque nossas palavras são ouvidas. Mas se o inimigo usar as nossas palavras, elas também serão ouvidas. E por isso o Senhor não quer que você morra atropelado. O Senhor quer que você viva essa vitória que Deus tem preparado para mim, preparado para você. Se ainda não chegou o meu apartamento, um dia vai chegar. Se ainda não chegou a tua bênção, um dia Deus vai chegar. Vai chegar para você. Vai chegar, vai chegar. Porque eu e você confiamos na palavra de vitória, de bênção. E isso vai acontecer. E se você crê, meu querido, dá uma linda salva de palmas. Entrega a tua vida para o Senhor. Entrega a tua vida para o Senhor. Entrega o teu caminho para o Senhor. Entrega o teu coração para o Senhor. Oh, aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus poderoso, Deus maravilhoso, que o Senhor nesta noite possa quebrar todo o impedimento, toda palavra, toda situação contrária, toda a escassez, toda a falta, tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você está limitado, toda a situação. Talvez você ficou como aqueles leprosos, a cidade de Samaria não queria aqueles leprosos, talvez o exército da Síria não queria aqueles leprosos, mas aqueles leprosos não aceitaram aquela situação, e nesta noite Deus nos coloca de pé. Nesta noite Deus traz esta palavra de ânimo ao nosso coração, para se colocarmos de pé, para se tomarmos a nossa posição, para continuarmos crendo na palavra de bênção e de vitória, para que o Senhor possa nos dar vitória, para que o Senhor possa nos dar entendimento, para que o Senhor possa nos dar sabedoria, para que o Senhor possa trazer alegria dentro do nosso coração, e possamos ser útil a abençoar alguém, a abençoar pessoas, abençoar a nossa casa, a nossa família, a resolver alguns problemas que estão tirando a nossa paz, tirando a nossa alegria. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga vitória, que o Senhor traga entendimento, que o Senhor traga sabedoria, que a mão do Senhor acompanhe cada um dos teus filhos aqui, que a bênção do Senhor nos conforte, que a bênção do Senhor nos acompanhe, e tudo aquilo que tocarmos, Senhor, prospere. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, prospera, Senhor. E todas as pessoas que vierem até nós, mesmo que nós venhamos a sentir que estamos vazios, mesmo que num momento difícil nós venhamos estar, que possamos saber que seremos bênção na vida de muitas pessoas. E aonde Deus te colocar, seja um profeta de Deus, seja um abençoador onde quer que você esteja. Eu oro agora, se você está passando por uma luta, por uma prova, eu oro para que Deus traga vitória nesta causa, para que Deus traga entendimento nesta causa, para que Deus te mostre um caminho, para que o Senhor te dê força, para que o Senhor te levante neste momento e te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Amém.